A informação é a base do conhecimento e o conhecimento representa o diferencial competitivo das organizações que são expostas ao ambiente contingencial. É necessário gerenciar adequadamente a informação de maneira a garantir a expansão das bases de conhecimento, quer seja para garantir a vanguarda tecnológica, quer seja para obter inovação. A linha que divide a produção de informações e a construção do conhecimento é tênue. E nesse capítulo abordamos pela ótica sistêmica como se processa essa separação. Veremos que existe entre informação e o conhecimento uma relação causal que pode culminar em um movimento virtuoso desde que adequadamente gerenciado. Para resolver o problema de produção, as organizações empresariais investiram tempo e recursos para padronizar produtos e automatizar tarefas, se capacitando a produzir mais. O impacto do trabalho se deu então pela interdependência de tarefas, ou seja, ninguém mais poderia produzir um produto todo sozinho. O problema advindo dessa nova maneira de produzir é que as atividades tiveram que ser sincronizadas de maneira que a soma dos resultados individuais representasse o resultado global da produção. Se por um lado essa medida ampliou a produtividade nos níveis demandados, por outro, compartimentou o conhecimento das pessoas, que se tornaram especialistas em suas atividades e completos desconhecedores das atividades dos outros colegas, mesmo que elas fossem interdependentes. Uma condição fundamental para que as empresas sejam capazes de padronizar operações de modo contínuo é gerenciar as microalterações que ocorrem em seus processos, para melhoria ou para a resolução de problemas. Cada mudança produz uma infinidade de dados e, associados, geram informações. As informações da mudança precisam ser autorizadas, executadas, armazenadas e recuperadas de modo contínuo. Uma condição fundamental para que as empresas sejam capazes de padronizar operações de modo contínuo é gerenciar as microalterações que ocorrem em seus processos, para melhoria ou para a resolução de problemas. Cada instância das organizações produz alterações diferentes no sistema, associada à natureza das regras de negócio que deve cumprir. A produção emprega recursos financeiros para produzir e coordena as atividades e os processos que garantem os produtos. As áreas de negócios administram o sistema financeiro, o relacionamento com os agentes interessados, como fornecedores e clientes. As alterações produzidas são relativas aos fluxos físicos, por exemplo, de produtos, e financeiros, de entrada e saída, que ao final devem culminar na ampliação do capital, ou seja, no lucro. A área decisorial toma as decisões que ao final são voltadas para a perpetuidade do negócio e a ampliação das participações no mercado. Enfim, todas essas modificações produzidas no sistema empresa geram evidências e essas evidências precisam ser controladas para que ações futuras possam ser planejadas. As evidências geradas no sistema empresa são os dados. Eles remetem a fatos ainda brutos. No caso da produção, por exemplo, são os produtos produzidos. A informação é o resultado da organização e interpretação dos dados, que lhes confere sentido. Por exemplo, a quantidade de produtos produzida em média por hora. A informação contém elementos que levam à compreensão de um contexto. Logo, sua utilidade está associada ao controle ou à decisão. Por exemplo, a produção média por hora constatada é de 100 produtos e a expectativa era de 110. Essa informação permite realizar um controle do processo para que ele faça o que é esperado. Em cada instância, as informações são consideradas de uma maneira distinta. Atendendo às estratégias, as táticas e as operacionalidades que estão associadas aos diferentes níveis de planejamento e ação numa organização, o estratégico define a visão e os objetivos do longo prazo. O tático traduz esses objetivos em planos e ações de médio prazo, organizados por departamentos. E o operacional é a execução diária e detalhada das tarefas para alcançar os objetivos táticos e os estratégicos. Para que decisões sejam tomadas de maneira adequada, é necessário produzir ações sobre as outras áreas, no sentido de controlar suas atividades, garantindo um padrão com o qual se busca certa previsibilidade de resultados.
Uma tática é um conjunto formado por ações e recursos empregados para obter vantagens sobre outros contendores no curto ou médio prazo. Como nessas canoas em que o chefe fica em pé observando o ritmo dos remadores, tá vendo? E busca sinalizar uma cadência que permite uma ultrapassagem. A utilidade da informação para viabilizar uma tática está associada a uma finalidade objetiva. Nas estratégias, a informação tem como objetivo fundamentar decisões assertivas sobre cenários futuros previstos por meio de metas e objetivos, além do exercício do monitoramento do ambiente interno e externo da organização. É parecido com uma partida de xadrez, em que os jogadores devem pensar em vários movimentos à frente, buscando se antecipar à estratégia do oponente para atingir o objetivo de vencer. Por isso, as informações estratégicas referem-se às tendências identificadas em prazos mais longos, em que os eventos importantes não são tão perceptíveis. Quando as informações estão espalhadas geograficamente e no tempo, é necessário estabelecer critérios com os quais reunir séries de informações de maneira a avaliar sua regularidade e temporalidade, buscando identificar padrões que permitem entender a dinâmica da mudança nos ambientes e prever fenômenos futuros. As informações submetidas a regras tácitas capazes de revelar um padrão são utilizadas para a composição de um diagnóstico ou uma constatação. Mas as informações também podem ser submetidas a instrumentos estatísticos que criam cenários futuros, produzindo um prognóstico. Tanto o diagnóstico quanto o prognóstico têm origem em informação reorganizada, em parte por instrumentos matemáticos ou estatísticos, em parte pela cognição. Essa relação entre a informação e o construto cognitivo torna difícil identificar claramente a fronteira onde a informação se torna conhecimento. Por assim dizer, o conhecimento difere da informação por sua característica preditiva, pois ele é utilizado para antever um cenário e orientar a ação. Observa-se, então, que a informação prognóstica é uma tentativa de imitar o conhecimento. Já a informação diagnóstica tem a característica mediadora entre o objeto e a mente. Organizações humanas então coexistem em um ambiente contingencial. Um ambiente contingencial é aquele em que o sucesso das decisões e ações depende da adaptação da organização às circunstâncias específicas do ambiente externo e interno, em vez de seguir um modelo único e fixo. A abordagem contingencial reconhece que não existe uma forma certa, universal de gerir, mas que a melhor estratégia advém da identificação de padrões culturais e estruturais, tecnológicos, entre outros, presentes no ambiente em que a empresa está inserida. O reconhecimento de padrões gera a informação útil para a gestão estratégica que deve ser utilizada para controle e para também a aprendizagem. É, de fato, a aprendizagem que torna a organização adaptativa e produtora de conhecimento, que possa capacitá-la a produzir a reação às mudanças caóticas do ambiente. Considerando o ambiente contingencial e a necessidade de produzir um comportamento adaptativo nas organizações, a gestão da informação propõe um conjunto de processos com o objetivo de produzir a adequada interface entre o ambiente externo contingencial e o interno das organizações. A necessidade da informação ou o esforço para identificar informações úteis, de acordo com a necessidade dos usuários, e uma parte significativa desses usuários busca a resolução de problemas. Problemas são controvérsias para as quais existe mais do que uma possibilidade de resposta. Considerando que não houve resposta possível, não é um problema, é um fato. Os problemas são descritos em dois estados. O estado inicial, em que ele se interpõe a um objetivo, o estado meta, quando ele é resolvido pela exclusão dos obstáculos que ele apresentava. Os obstáculos podem ser variáveis ou elementos que podem ser identificados facilmente ou também ser ocultos. O obstáculo ao tratamento térmico de uma peça, por exemplo, pode ser resolvido por meio de um modelo de tratamento de metais que a empresa não possui e passa a possuir. Essa solução está no plano da certeza, então o problema é de fácil resolução. Entretanto, podem ocorrer situações em que a solução não esteja em manuais ou possa ser adquirida com uma tecnologia existente. Nessas circunstâncias, a análise dos obstáculos pode apontar para a necessidade de desenvolvimento
ou adaptação de uma tecnologia. Aí, nesse caso, essa solução inexistente se posiciona na certeza, pois tecnologicamente ela já foi concebida, embora ainda não tenha sido construída. Ambas as hipóteses de remoção de obstáculos podem ser obtidas por meio do saber técnico e da informação. Entretanto, o ambiente contingencial não se limita em produzir demandas passivas de soluções por meios existentes. Quando nos deparamos com demandas para as quais não existe solução viável, nos referimos ao plano da incerteza, onde as soluções decorrem de insights. Esse tipo de solução refere-se a inovações, pois não existem e agregam valor. Esse tipo de solução, que habita o plano da incerteza, só pode ser resolvida por nossos modelos mentais. A remoção dos obstáculos entre o estado atual e o estado meta de um problema são realizados pelo indivíduo considerando características prescritivas, normas e regras explícitas de suas habilidades e também as características descritivas, que são condutas associadas à sua atitude. Nesses cenários, as informações necessárias ao suporte da decisão se desdobram em dois tipos: estruturadas e semi-estruturadas. Quando os indivíduos que tomam decisão estão destituídos de atitude diante de uma situação adversa, o querer fazer deixa de ter sentido, quer pela incapacidade técnica, quer pela conduta inadequada. Logo, a situação adversa não terá solução. Entretanto, para os indivíduos que dominam sua atitude e possuem as habilidades necessárias, as informações estruturadas são suficientes para suportar o processo de remoção de obstáculos e atingimento do estado meta. Em outras palavras, informações estruturadas são suficientes no caso de problemas que podem ser completamente reconhecidos e resolvidos pelo conhecimento técnico apoiado por informação. Em outra circunstância, quando estamos diante de um fenômeno cujas informações não permitem um mapeamento completo da causa para o efeito, não é possível reconhecer as habilidades. Esse âmbito da resolução de problemas será tratado por modelos estatísticos, matemáticos ou lógicos, que produzirão informações semi-estruturadas com as quais se possa tomar decisão, mitigando a possibilidade de erro, caso se chegue a uma hipótese viável. Por fim, em casos em que as informações semi-estruturadas não permitem a decisão em razão do nível de incerteza, os modelos mentais poderão produzir insights que permitam a tomada de decisão. É importante enfatizar que no ambiente da gestão da informação, mesmo em situações em que a única alternativa é a ocorrência de um insight, as informações semi-estruturadas são fundamentais para a mensuração do risco. A ausência completa de informação transporta qualquer decisão para um ambiente de incerteza. Um exemplo de ferramenta estatística que auxilia a organizar informações qualitativas, transformando-as em quantitativas, é o AHP, o Analytic Hierarchy Process. O AHP consiste de um método de análise multiatributo para conjuntos discretos que busca reproduzir a maneira pela qual a mente humana conceitualiza e estrutura um problema. Ele trabalha com 3 elementos básicos: um objetivo, critérios e alternativas. O objetivo é escolher entre as alternativas de acordo com os critérios de julgamento, tomando como exemplo a promoção de uma pessoa para o cargo de liderança de uma empresa qualquer. Temos o objetivo, que é encontrar o melhor líder, e 3 candidatos. Quem realiza o julgamento determina quais critérios serão avaliados. Nesse exemplo, todos os candidatos serão avaliados por habilidade, ética, assertividade e capacidade comunicativa. Cada candidato é analisado por meio de uma escala de julgamento, onde os números fazem a relação entre cada candidato e cada critério, e depois entre os candidatos. Os números, além de serem notas, criam um ranking de preferências, em que, se um par de candidatos recebe 1, serão iguais. Se entre eles a distância é 3, então é uma pequena diferença, mas se for 9, é uma diferença extrema. O AHP auxilia na tomada de decisão estruturando critérios qualitativos e contribui significativamente para decisões racionais com informações semi-estruturadas. Essa ferramenta
atende os esforços para a identificação das informações úteis, mesmo em ambiente não estruturado. A aquisição da informação é o processo que busca equilibrar demandas opostas. Por um lado, informações com amplitude e diversidade focadas nas organizações adaptativas. Por outro, buscar a seletividade das informações, considerando as limitações cognitivas naturais dos analistas. Nas organizações, a informação é gerada por meio de processos. Uma característica muito importante na geração da informação é o tempo. Por exemplo, as informações sobre o planejamento de compras antecedem as compras no tempo. Essa condição é que determina a característica dinâmica da informação, que se transforma desde o primeiro evento até o último, quando o processo é concluído. Um processo de compras é composto por eventos que ocorrem a partir do planejamento, se desdobram em outros grandes eventos que utilizam a informação dos antecedentes como base para a geração do evento subsequente. Por exemplo, uma compra sempre gerará um pagamento, mas para que o pagamento ocorra, o evento de recebimento e inspeção deve ter ocorrido antes e dele deve ter resultado um estoque. O controle é exercido pelo mapeamento dos efeitos para as causas, como demonstra o ciclo de aquisição da informação. A aquisição da informação inicia pelo planejamento que considera as necessidades dos usuários para a decisão de quais mídias serão utilizadas e como serão compostas as interfaces com o usuário. A organização abrange identificar temporalmente como as informações se encadeiam, partindo dos eventos e das tarefas que as geram. A coordenação demanda a avaliação de interfaces e até mídias distintas. O controle da aquisição da informação supõe que todas as informações armazenadas se referem aos eventos ou tarefas realizadas e que todos os eventos ocorridos tiveram suas informações armazenadas. Ao se executar o ciclo, busca-se preservar o sistema de informações da ocorrência de ambiguidades. As ferramentas fundamentais para a organização e armazenamento da informação se encontram predominantemente no âmbito da tecnologia da informação. Entretanto, por razões fiscais e societárias, parte dos elementos probantes da informação podem estar em outras mídias. Os eventos organizacionais ocorrem em processos de 3 tipos. Primeiro, os primários, compostos por eventos que agregam valor a produtos e serviços como a garantia da qualidade. Depois, suporte que apoiam os processos primários, como o pagamento de faturas. E os gerenciais estão associados ao plano estratégico e ao processo decisório, como a análise de mercado ou avaliação de produtividade, por exemplo. As setas demonstram as interdependências da informação nos 3 níveis. Os processos primários produzem informação que é utilizada nos processos de suporte. O controle dos processos de suporte sobre os processos primários ocorre pela análise de conformidade da informação, se o que está comunicado ocorreu, e a aderência, se o que ocorreu está comunicado e deveria ter ocorrido. As informações geradas nos processos de suporte repercutem nos processos gerenciais que as utilizam para avaliar resultados das estratégias estabelecidas, que é o diagnóstico, e tomar decisões com base nos resultados obtidos, avaliando condições futuras, que é o prognóstico. As informações, então, atendem às necessidades de documentação, análise, controle e decisão nas organizações. No âmbito da documentação e análise, os aspectos formais que envolvem armazenamento, segurança, guarda e recuperação da informação são requisitos atendidos por uma grande quantidade de produtos e serviços existentes. Os processos de armazenamento, guarda e recuperação de informações estruturadas são amplamente conhecidos. Entretanto, o processo decisório está associado ao plano da incerteza, que demanda ferramentas que estimulem os modelos mentais dos tomadores de decisão. Ferramentas dessa natureza devem ser flexíveis em virtude da dinâmica do ambiente contingencial. Um exemplo de ferramenta utilizado são os microwords. Parte-se da base de conhecimento construído pelas interações do capital humano com o ambiente, ou seja, seu posicionamento analítico diante do ambiente contingencial, bem como
as relações entre o ambiente organizacional e o ambiente contingencial. Esse estágio produz informações que são utilizadas para avaliação e controle normais. Em seguida, uma cópia dessas informações é encaminhada para um processo paralelo que elicita as regras de negócios existentes na base de conhecimento. Elicitação é um processo estruturado, que por meio de perguntas e respostas decodifica estruturas de regras cognitivas e as codifica em alguma linguagem interpretável por computador. Então, as informações são adaptadas para um modelo que tem as regras de negócios dotado de diagramas, cálculos e lógica. O objetivo é reproduzir os padrões observados no ambiente real. Se houver sucesso nesse objetivo, o ambiente modelado se torna um microworld. Por meio de softwares de simulação, o microworld servirá para que os decisores entendam a complexidade ambiental e contingencial. Ao entenderem como o ambiente se comporta, quais são os padrões que emergem de determinadas ações, torna-se possível experimentar condições de risco, treinando colaboradores por meio de testes de hipóteses e cenários futuros. As informações fundamentam o conhecimento e potencializam sua distribuição para os colaboradores, que ampliam a capacidade de aprendizado e reduzem o delay entre as alterações do ambiente contingencial e a construção de contramedidas. A compreensão do uso da informação em uma organização adaptativa prevê que os usuários compreendam o interrelacionamento das atividades que geram e demandam a informação. Quando o colaborador entende os caminhos que as informações geradas percorrem, quem manipula e o que resulta dessa manipulação, entende a responsabilidade em relação ao que ela produz. Pois bem, as organizações empresariais então coexistem e concorrem no ambiente contingencial. O que a torna mais ou menos sustentáveis são as ações que realizam para adaptarem-se constantemente às mudanças do ambiente. O processo de adaptação concilia o conhecimento técnico e o conhecimento tácito, proveniente dos modelos mentais do seu capital humano. Se, por um lado, gerenciar as informações produzidas em todos os níveis é garantir a confiança nos processos, por outro lado, a falta de ações para aproveitar essas informações para o aprendizado coletivo reduz a capacidade da empresa de interagir com as contingências. A tecnologia oferece meios para revelar e armazenar a expertise do capital humano por meio dos microworlds. Iniciativas nessa direção podem representar um diferencial de composição estratégica, assim como na aprendizagem e construção de conhecimento. Mas esse é um resumo do capítulo 4 do livro Uma abordagem interdisciplinar da gestão do conhecimento, disponível na editora Unicamp. Até o próximo capítulo.